Olá, pessoal. Espero que estejam todos em paz. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, eu sou professor cientista da Unesp de Marília. Vocês serão muito bem-vindos, bem-vindas para se inscrever no canal. Fique à vontade também para divulgar o vídeo com seus amigos, amigas, familiares, caso considerem interessante. E agradeço de coração pelas mensagens de apoio que eu recebo aqui. Tenho um carinho, respeito por vocês que estão sempre escrevendo aqui. É tudo recíproco, tá? Eu agradeço por aquelas pessoas que mandam sugestões, com o objetivo de ajudar a melhorar o canal com pesquisas novas. Isso ajuda bastante, ok? Pessoal, eu vou fazer uma atualização de uma análise hoje da London School of Hygiene and Tropical Medicine. Eu peguei os dados da Fiocruz nessa semana. Eu sempre tento passar análises diferentes para que nós possamos ter visões mais críticas. E elas sempre estão coincidindo, essas análises. E vamos perceber que, de acordo com os casos diários nos últimos 7 dias, alguns estados já estão apresentando uma tendência de que alguns estados que estavam em queda, existe uma tendência de que os casos podem voltar a subir, tá? Isso depende muito das medidas preventivas. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Vamos lá. O primeiro estado é o Acre. O Acre, ele já passou pelo pico, chegou num platô, e aqui a tendência é que continue caindo até o fim de julho. Em Alagoas, os casos também tendem em queda. Aqui são os estados, tá? Todos os estados do Brasil eu vou comentar com vocês. A tendência é de queda em Alagoas. Já passou por um pico, um platô, e agora os casos caem. No Amapá, os casos diários já passaram por um pico, porém, voltaram a subir um pouco recentemente. Então, no Amapá, precisamos ter cuidado para que não ocorram um aumento dos casos diários. Então, as medidas preventivas precisam ser bem organizadas, precisam ser melhor organizadas no Amapá. No Amazonas, o Amazonas já passou por um pico, os casos caíram bem. Aqui, recentemente, houve uma estabilização, então a tendência de que os casos continuem se estabilizando nesses valores, eles podem cair agora no fim de julho. Na Bahia, podemos observar que houve um aumento de casos aqui em meio de junho, houve uma queda aqui no meio de julho, porém, houve um aumento recente. E a estimativa é de que os casos possam se estabilizar ou podem subir até o fim de julho. No Ceará, aqui nós vimos que os casos já passaram por um pico aqui, maio, junho, estabilizando, e mais recentemente houve um aumento dos casos no estado do Ceará. É possível que seja um aumento de casos nas cidades do interior. E aqui a tendência de que os casos podem continuar se estabilizando nessa faixa no fim de julho. Distrito Federal, a tendência é que os casos continuem se estabilizando ou subindo. A tendência é que existe uma estimativa mais realista de que os casos podem aumentar até o fim de julho, porque recentemente os casos ainda não se estabilizaram totalmente. Não é uma concretização de uma estabilização de um platô. Então, no Espírito Santo, existe a possibilidade dos casos diários aumentarem até o fim de julho. No Espírito Santo, uma notícia otimista, pelos casos recentes, a tendência de que os casos podem seguir essa tendência de queda, mas precisamos ainda acompanhar para ver se vai ocorrer essa queda ou se vai se estabilizar no fim de julho, no estado do Espírito Santo. Em Goiás, a tendência de que os casos podem subir, porque a Fiocruz fez cálculos considerando a volta às aulas, que existe uma possibilidade em Goiás, em Brasília, de que os casos possam voltar. Então, existe a possibilidade, eles estão considerando que as aulas possam voltar aqui em Goiás, e é por isso que tem essa estimativa de que os casos podem subir bastante. No Maranhão, os casos estão em queda, uma boa notícia para o Maranhão. A tendência de que os casos possam se estabilizar ou cair mais um pouco até o fim de julho. No Mato Grosso, existe uma estimativa de que os casos possam subir, tá?
a tendência é de subida dos casos diários. No Mato Grosso do Sul também existe essa tendência. Os casos diários podem continuar subindo até o fim de julho. Em Minas Gerais, a tendência é de que os casos podem começar a se estabilizar no fim de julho, se seguir essa tendência aqui. No Pará, o pico já foi passado, porém, recentemente houve um aumento dos casos diários, os casos pararam de cair nessa tendência, começaram a se estabilizar, e a tendência de que os casos podem se estabilizar nesse patamar ou podem até subir, caso as medidas preventivas não sejam bem organizadas no estado do Pará. Na Paraíba, podemos levantar a hipótese de que o pico já foi ultrapassado aqui no fim de junho, um mês atrás aproximadamente, passou por uma queda e existe a tendência de estabilização nessa faixa, ou os casos podem voltar a subir caso as medidas preventivas não sejam bem organizadas. No Paraná, a tendência é nítida de avanço dos casos. Curitiba, Londrina, a tendência de que os casos continuem subindo até o fim de julho. Em Pernambuco, aqui esse gráfico ele pode nos indicar que o pico já foi ultrapassado, porém houve um aumento dos casos no começo de julho e uma queda consecutiva. Há tendência de que os casos podem continuar caindo ou se estabilizando até o fim de julho em Pernambuco. No Piauí, os casos seguem essa tendência de estabilização até o fim de julho. Como temos muitas oscilações, é possível que os casos podem até cair para valores mínimos menores do que os anteriores até o fim de julho. Então, no Piauí, é possível que os casos se estabilizem. No Rio de Janeiro, o pico, o platô, ele foi ultrapassado aqui no mês de junho. Porém, como no Rio de Janeiro existe uma possibilidade de volta às aulas precoce, a London School fez uma tendência de que os casos podem subir muito no Rio de Janeiro caso as aulas voltem. É uma estimativa. Por enquanto, no Rio de Janeiro, os casos no estado, na cidade de Rio de Janeiro, Niterói, os casos estão caindo. No estado do Rio de Janeiro, os casos estão caindo, se estabilizando. Porém, caso as aulas voltem de um modo precoce, é possível que haja uma segunda onda, um segundo surto. Portanto, no Rio de Janeiro, precisamos tomar cuidados em evitar aglomerações, usar máscaras e lavar muito bem as mãos. Ok, pessoal? Rio Grande do Norte, podemos notar que o pior já foi passado aqui e existe uma tendência de estabilização dos casos até o fim de julho. Rio Grande do Sul, há uma tendência nítida de avanço dos casos até o fim de julho, os casos vão continuar subindo. Porto Alegre e Pelotas, existe uma possibilidade de lockdown caso o sistema de saúde seja muito sobrecarregado. Em Rondônia, houve um pico aqui no meio de junho, porém os casos voltaram a subir e existe a possibilidade de que os casos possam avançar no fim de julho em Rondônia, o que seria caracterizado por um repique, um segundo surto, uma segunda onda. E em Roraima, os casos já passaram por um pico, um platô aqui em junho e começaram a cair. Existe a tendência de estabilização ou até queda dos casos diários até o fim de julho. Em Santa Catarina, podemos notar aqui uma tendência de avanço dos casos. É possível que até o fim de julho os casos possam continuar subindo. Em São Paulo, notamos que os casos estão se estabilizando e a tendência de que os casos continuem se estabilizando até o fim de julho. E preciso muito cuidado com algumas cidades no estado de São Paulo que passaram por um surto, como a própria cidade de São Paulo, Campinas, para que não ocorram, que estão em queda e que não ocorram novos surtos. Aqui em Sergipe, é possível que haja avanço dos casos até o fim de julho, então muito cuidado em Sergipe. Em Tocantins, notamos que houve uma tendência de estabilização nas últimas 2 semanas
Então, a tendência futura é para que os casos continuem se estabilizando até o fim de julho. Bem, pessoal, então, nós vimos que a tendência ela mostra o que pode acontecer, tá? O que pode acontecer nos próximos 5, 7 dias. E isso depende muito de como as medidas preventivas estão sendo organizadas. Se as aglomerações são observadas, se ocorrem aglomerações, é possível que os casos voltem a subir e aquelas tendências sejam alteradas. Por isso que é importante acompanhar semanalmente a situação de cada estado, ok, pessoal? Meu apoio, consideração, respeito para as pessoas que sofrem nesse momento. Não desista da sua vida, nunca desista da sua vida. Busque sempre apoio profissional por psicólogos, psiquiatras. Aproveitem as redes sociais que dão essa abertura para que nós possamos cuidar da nossa saúde mental e, consequentemente, melhorar a nossa qualidade de vida. E vocês serão muito bem-vindos, bem-vindas para se inscrever no meu canal. Fique à vontade também para divulgar o vídeo com seus amigos, familiares, tá? Um grande abraço, pessoal!